Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Para nossa reflexão de hoje, eu quero trazer uma passagem que ainda está no livro de Provérbios, o livro que nós estamos vendo, estudando algumas coisas para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar um pouco mais de sabedoria da parte de Deus, buscando neste livro. E diz assim, no capítulo 28, o versículo 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Senhor amado, Senhor querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações, às nossas mentes, tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que o Senhor venha nos instruir, meu Senhor amado, que o Senhor venha cuidar de nós para seguirmos tudo segundo o desejo do coração do Senhor, para que o Senhor tem para conosco, Senhor. O Senhor deixou a sua palavra, meu Deus amado, meu Deus querido, como um manual para nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a meditar nela sempre e que o Senhor sempre esteja conosco. Toda honra, glória, louvor eu rendo a Ti, porque sem Ti eu não sou nada, eu não posso nada, eu sou apenas um instrumento da Sua palavra, meu Deus. Queridos que me ouvem, como vimos aqui, quem na verdade não obedece, não respeita as leis do Senhor, está dizendo na sua palavra que até a própria oração daquela pessoa é abominável. E quais são as leis de Deus? Olha, as leis de Deus, nós temos os 10 mandamentos. Porém, a gente tem também muito mais leis. Se eu não me engano, são 600 e poucas leis. E talvez você fale assim para mim: olha, Roberta, mas é o seguinte, nós vivemos hoje o tempo da graça, o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, não o tempo da lei. Por que eu tô falando isso? Porque o tempo da lei era assim, amados. Eu já expliquei para vocês, mas hoje eu vou explicar novamente. No tempo da lei, antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir para nos salvar, para nos dar a salvação, segundo o pecado de Adão e Eva, nós perdemos o relacionamento com Deus. E não tínhamos mais esse relacionamento. Tanto que até mesmo para que o Senhor ouvisse, aceitasse as nossas orações, era necessário ir até o tabernáculo, pedir para que aquele sacerdote intercedesse por nós mediante a Deus. Aí, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, teve a morte de cruz por nós, ele restituiu o nosso relacionamento com Deus. Então, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos relacionamento com Deus. E quem aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e não tiver os 2 pecados que faz com que a pessoa perca a sua salvação. E quais são esses 2 pecados? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é assim: você tem conhecimento dele, você tem conhecimento que ele faz grandes coisas na sua vida, você já teve experiências com ele, e aí, num certo momento da sua vida, você deixa de acreditar nele e até mesmo achar que ele não existe, e as coisas que ele faz você não delega mais a ele. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E qual é o outro? O outro é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas deixam cair em seu coração e leva até a morte, que é a falta de perdão, a falta de perdoar o outro. Se você aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, e você tem algum desses 2 pecados na sua vida, provavelmente não irá para o céu, mesmo que você faça tudo certinho. Mas, voltando, antes do nosso Senhor vir a essa terra,
Então era necessário isso. E quem não seguia as leis do Senhor, porque tinham as leis, e elas não são somente os 10 mandamentos, são em torno de 600 leis, 600 e alguma coisa, agora eu não vou me lembrar direito para falar para você. Mas tudo está na palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Que deixou tudo para que nós venhamos a ter conhecimento. Quem morresse antes naquele tempo e não tivesse cumprido com as leis, não ia para o céu. Automaticamente ele não ia porque ele não cumpriu. E hoje talvez você esteja pensando assim: mas, Roberta, você tá falando isso, mas hoje a gente vive o tempo da graça, né? Então Jesus, ele falou assim: olha, eu não vim para abolir, eu não vim para descumprir. Ele trouxe salvação, mas ele não fala para mim e para você que a gente não precisa mais viver a lei de Deus. Pelo contrário, a gente precisa. E isso não significa que, como era no passado, se não seguisse a lei, qualquer uma das leis ia automaticamente para o inferno. Hoje, na verdade, o Senhor, ele é misericordioso. Então, se a gente não seguiu alguma lei, não teve aquele cumprimento, ele é poderoso para nos perdoar e nos levar para o céu ainda assim. A não ser que nós tenhamos aqueles 2 pecados que eu comentei com vocês. Mas, amados que me ouvem, se o Senhor não desejasse que nós viéssemos a cumprir as leis dele, não estaria na sua palavra que até a oração que nós fazemos para Deus e não seguimos a sua lei é abominável. Porque como que podemos amar, seguir, estar nos caminhos do Senhor se a gente não consegue seguir o que está na sua palavra? E eu quero compartilhar com vocês mais um estudo da minha Bíblia. Esse estudo na minha Bíblia, vou compartilhar rapidinho, ele está voltado para filhos. E eu acho muito interessante, porque assim, quem é os responsáveis pelos filhos? Somos nós. Somos eu e você pelos nossos filhos. Então, assim, mas eles não precisam saber porque eles ainda não têm idade, não têm entendimento. Não, eles precisam e é nossa responsabilidade ensiná-los. E ainda em Provérbios diz assim, Provérbios 6,16: estas 6 coisas aborrece o Senhor e é abominável a sua alma. Vou ler para vocês. Olhos altivos. O que seria olhos altivos? Como eu disse, esse estudo está voltado para crianças, mas isso também é para nós, adultos. Desaforos ou palavras ou gestos desrespeitosos. Então, se nós estivermos fazendo qualquer uma dessas coisas ou nossos filhos, isso não agrada o coração de Deus. E isso é uma das coisas que a gente tem que cumprir na nossa vida. Mãos que derramam sangue inocente. É quando um filho machuca outra pessoa, física ou verbalmente, porque está com raiva e não gosta do que está acontecendo. Como eu disse, isso não é só para os nossos filhos, mas é para nós também. Nós só temos que instruí-los para que eles não façam isso. Coração que maquina pensamentos viciosos. Nessa situação, o filho cria um plano enganoso ou está dolosamente arquitetando de antemão como ludibriar alguém, ou seja, como enganar alguém. Então isso não pode estar nas nossas vidas, nós não podemos enganar as pessoas. Nós temos que falar a verdade, ainda que ela doa. Nós não podemos mentir, porque o pai da mentira, amados, é o diabo. Toda vez que a gente está contando uma mentira, ainda que podemos pensar que é pequena, mas isso para Deus é muito sério.
pés que se apressam a correr para o mal. Descreve o filho que tem a propensão de sempre fazer algo errado. Então, assim, e tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra gente tá revendo. Porque parece ser algo simples, insignificante, mas como nós estamos vendo aqui, são coisas que aborrecem a Deus e que Ele detesta. E nós pecamos muito mais nas nossas pequenas coisas do que até mesmo nas grandes coisas. Tudo é pecado, mas a gente peca até em pensamento. Testemunha falsa, mentiras, precisam ser tratadas de forma rápida e judicial. Lembra que eu falei para vocês que o pai da mentira é o inimigo? Não podemos mentir. Ainda que seja algo bem pequeno, não podemos. Porque isso desagrada muito o coração de Deus. O que semeia contendas entre irmãos, conflito, é uma coisa. Conflito que vamos dizer assim, a gente pode ter conflitos, mas e a gente vai resolvê-los. O que não pode é ficar aumentando aquilo. Nossa, eu tive uma situação, né, assim assado. Tá, isso é um conflito. Agora, vou até continuar a frase para vocês entenderem melhor. Conflito é uma coisa, mas o filho que sempre coloca um irmão contra o outro precisa da disciplina que corrige e instrui como relacionamentos saudáveis se desenvolvem. Ou seja, quando aquela pessoa vai lá e envolve a outra pessoa e começa a colocar aquela pessoa contra a outra. E muitas das vezes, gente, isso é muito sério. É muito sério. Porque assim, às vezes, eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que nós não gostamos. É um exemplo, tá? Aí, o que acontece? A gente tem uma amiga. Vou até colocar uma questão de igreja. Então, eu tenho lá uma pessoa que eu não vou muito com aquela pessoa. Então, eu vou lá e comento com uma amiga minha assim, nossa, né, mas aquela pessoa é muito metida, aquela pessoa não sei o que, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. E a pessoa nem conhece a pessoa. Uma hora ela vai conhecer. Pode vir a conhecer. E ela vai começar a julgar aquela pessoa conforme o que a outra falou. Antes mesmo de conhecer e tirar suas próprias conclusões. Então isso é muito sério. Nós não devemos fazer isso. Isso é uma coisa que, assim, o Senhor, ele abomina, ele não gosta. É uma coisa que, meu Deus, isso eu dei exemplo para vocês disso, de pessoas que nem se conhecem, que a gente acaba plantando uma semente ruim no coração dela contra outra pessoa. Mas tem também aquelas pessoas que fazem assim, ó. Ah, viu fulana de tal, eu ouvi dizer que fulana falou de você. Que ciclano falou de você. E aí, o que acontece? Meu Deus. Aí essa pessoa vai e tira satisfação com outra pessoa. Às vezes nem é verdade. Às vezes até é verdade, mas nem é do jeito que aquela outra ficou sabendo e foi contar para outra. Então nós temos que vigiar muito os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, sempre orar antes, porque assim, meus amados e amadas do Senhor, isso pode trazer para as nossas vidas, é sério que eu tô dizendo para vocês. Não é nem só Deus rejeitar a nossa oração, é trazer maldição também para nossas vidas.
Porque temos em nossas vidas a lei da semeadura. Então, aquilo que plantamos, colheremos. E isso seja para mim, seja para você, seja para os nossos filhos, seja para os nossos antepassados, e às vezes isso vai passando em nossas gerações, e assim vai. Então, a gente já tem que tentar seguir e fazer coisas assim que vai agradar ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o nosso estudo, do nosso devocional de hoje. Eu tô lendo esse Café Especial com Deus. Eu ganhei ele, uma pastora que eu tô fazendo gabinete com ela, e tá sendo uma bênção na minha vida. Todos os dias, assim, fala muito comigo. Como essas coisas que eu tô lendo pra vocês, que na verdade foi a minha leitura de ontem, e essa também foi a leitura de ontem do Café Especial com Deus, casou muito. Então é assim, eu vou contar uma historinha, mas ela é real. Honestidade e grandeza. Num pequeno armazém rural, nos Estados Unidos, havia um moço rude e alto, responsável pelo caixa do armazém. Certo dia, uma senhora idosa entrou ali para fazer algumas compras. Ao sair, pagou as despesas e recebeu o troco. À noite, ao fechar o caixa, o responsável verificou que havia alguns centavos a mais. Passou a conferir as vendas efetuadas no dia e lembrou-se do troco que dera à senhora pela manhã. Ele havia deixado de entregar alguns centavos a ela. Aqueles centavos pertenciam àquela mulher, ainda que fossem centavos, era dela. Pôs o chapéu na cabeça, fechou o armazém e andou vários quilômetros a pé para devolver os centavos da freguesa. Aquele rude rapaz era nada menos que Abraham Lincoln, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos. Hoje, poucas pessoas agem assim. Com desonestidade, tentam enganar o próximo e levar vantagens. Essas pessoas esquecem que a lei da causa e efeito, ou a lei da semeadura ou a lei da causa e efeito, ela é a mesma lei. Quem faz o bem sempre colherá bons frutos. Isso não significa que a gente não vai passar por adversidade. Nós vamos. Porque Jesus ele fala assim que no mundo a gente vai ter aflição, mas que é para termos ânimo que ele venceu o mundo e nós também venceremos. Mas aqui está dizendo de coisas de nossas próprias atitudes. Então assim, se nós fizermos o bem, colheremos o bem. Porém, se quem faz o mal, cedo ou tarde, colherá péssimos resultados em sua vida. E isso vai acontecer, porque é uma lei de Deus também. Por isso que temos sempre que pedir orientação de Deus, pedir orientação do Espírito Santo para tudo isso. A honestidade é uma virtude que precisamos praticar a cada instante.